Oi, senhor meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Estamos falando da história e geografia bíblica e do estabelecimento do reino de Israel. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem. Saul, o primeiro rei, foi ungido por Samuel. E agora, então, ele começa a, como rei, estabelecer um reino. Aí sim, agora nós já temos uma pessoa que vai representar o povo de Israel. E aí nós vamos falar sobre algumas questões importantes, duas coisas importantes: as campanhas de Saul e a perseguição de Saul a Davi. Então, Davi já vai aparecer na história. Aliás, Davi será ungido rei enquanto Saul é ainda vivo. Então vamos ver. Nós temos, pela Bíblia, nós temos 5 grandes guerras que foram feitas por Saul. Saul morre na 6ª grande guerra que ele trava. Em verdade, nós vamos observar as chamadas campanhas internas porque o povo dos filisteus estava meio que dentro, né, do território de Israel. Nós vamos ter 3 guerras, 3 grandes guerras contra os filisteus. Saul morre na 3ª, a gente vai ver mais para frente isso. A primeira guerra que ele faz com os filisteus não é a primeira guerra dele, mas a primeira guerra contra os filisteus. Nós vamos encontrar aqui um destaque especial para um dos seus filhos, o que deveria sucedê-lo, que é Jonatas. Jonatas é o herdeiro presuntivo de Saul, mas é também um grande amigo de Davi. O que acontece aqui é que Jonatas se destaca porque ele ataca os filisteus em Gibeá, aqui, ó, nessa região aqui, em Gibeá. E depois ele vai atrás do povo em Micmas. Ele não vai aparecer nesse mapa aqui, mas ele corre atrás, né, do povo que foge. Aqui nós vamos ter uma coisa super interessante. Ele luta em Gibeá e depois, quando eles fazem um acampamento adiantado em Micmas, que era um local bastante importante, uma linha de cruzamentos de vias ali, Jonatas e o seu escudeiro, eles vão até o acampamento e eles tocam desespero nos filisteus. E os filisteus acabam fugindo porque Deus dá aos filisteus um sentimento de terror. Um sentimento de terror. E eles acabam fugindo do nada. E aí, Jonatas matando uns 20 e 30, junto com seu escudeiro, uns 20 e 30, o restante do povo desesperado porque achou que Deus estava ali no acampamento lutando por Israel, eles acabam fugindo. E o povo, então, ouvindo aquela bagunça toda, aquele movimento, aquela gritaria toda, Saul e o exército correm atrás do povo. Só que agora Saul faz um voto que foi um voto imprudente. Ele simplesmente votou o seguinte, que ninguém poderia se alimentar antes de matar todo mundo, antes de vencer a guerra. Só que a guerra se prolonga e o povo, morto de fome, cansaço, etc., acaba fazendo uma coisa muito grave, que foi matar e comer crua com sangue a carne. E aí Saul se desespera e aí ele permite então que se coma. O que acontece é
que houve uma situação de perda, de derrota, e ele quer saber quem foi que descuidou do voto quando ele tinha dado o voto. Só que quem descuidou foi Jonatas, seu filho. E aí ele jura de morte a pessoa que fez isso. Jonatas tinha pego um pouco de mel para ter forças de correr atrás dos filisteus. E aí ele jura, nem que seja o meu filho vai morrer. E Jonatas só não morreu porque o povo não deixou. A vitória anterior foi dada exatamente por conta de Jonatas. Então, cuidado com os votos. A gente já tinha visto lá, quando estudamos Jefté, né? A gente já tinha visto a questão dos votos imprudentes. Aqui, de novo, nós vamos ver um voto que é um voto imprudente. A segunda batalha contra os filisteus aconteceu numa região chamada Socó, no Vale de Elá. E é aqui que aparece Golias. O povo, né, o exército dos filisteus de um lado, o exército dos israelitas do outro lado, e Golias ia todo dia, humilhar os israelitas e achincalhar o nome de Deus. E Davi, vendo aquilo, ele não pôde se conter, ele atravessou um vale, uma ribanceira, e ele vai contra Golias. E aí ele acaba matando Golias. Quando isto acontece, o povo todo, né, os israelitas, saem atrás dos filisteus para os matar. Tá? Então, essas duas lutas contra os filisteus, onde Saul, ao final, sai vencedor. Mais 3 campanhas são as chamadas campanhas externas, né? Talvez a primeira, ou a primeira, é contra os amonitas. É a primeira batalha que Saul, depois de ungido rei, participa como rei, como comandante das tropas. Tá? E ele vai contra Naás, que era o governador dos amonitas. Ele reúne as suas tropas num local de nome Bezeque, e aí ele vence facilmente os amonitas. E como reconhecimento por esta vitória, o povo o considera, agora sim, rei, né? Porque até então eles estavam meio assim, com o pé atrás de Saul como rei. Mas esta vitória traz um reconhecimento como rei. Uma outra batalha que alguns historiadores dizem que é diferente e outros historiadores dizem que é a continuação da primeira batalha contra os amonitas é contra os moabitas e edomitas. E nesta toada de correr atrás dos amonitas, eles acabam entrando e também vencendo e acabam dominando os exércitos moabitas, que é ali pertinho, e os edomitas um pouquinho mais para o sul. E uma terceira grande batalha famosa, é contra os amalequitas. Esta batalha é que traz agora um rompimento da proteção de Deus e da consideração de Deus de Saul como rei. O que acontece aqui é que os amalequitas se colocam contra os israelitas, ele reúne o seu exército entre Berseba e o Mar Morto, agora do lado do mar, né? Não do lado do deserto, mas do outro lado. Os moabitas estão depois do Mar Morto, eles estão depois do Jordão, e os amalequitas antes. Tá? Então ele vence a guerra, só que Deus foi muito claro. Ele disse: mate todos, não deixa nenhum vivo, mata inclusive gado, eu não quero que nada fique vivo, você vai destruir tudo. Tal e qual a ordem que Josué havia recebido
quando ele conquista Jericó para a destruição total. Só que Saul não faz isso. Saul mata todo mundo menos o rei, menos Agag. Destrói tudo menos o que havia de melhor no gado. E aí Saul, quando chega lá, avisado por Deus, ele repreende então Samuel. É melhor sacrificar ou obedecer? Será que Deus gosta tanto de sacrifício assim? Será que Deus gosta tanto da gordura ou gosta mais da obediência? E é neste ponto que ocorre o rompimento da proteção de Deus. Deus larga Saul. Né? E aqui nós temos uma decadência espiritual vertiginosa, né? Muito grande de Saul. Amém, amados? Bons estudos.